Olá pessoas e não pessoas de todo o universo. Eu sou Gabriel San e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, me ajuda aí, vai! Se inscreve no canal, ativa as notificações, é um sininho que tem aqui embaixo, assim o YouTube te informa sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa aquele like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e claro, deixa seu comentário aqui para eu saber o que você achou, o que você deixou de achar. Se você tem alguma sugestão, crítica, é só escrever aqui embaixo. Com ou sem pandemia, nunca é tarde para te lembrar de que se realmente for necessário sair, saia seguindo todos os protocolos de segurança. Afinal, se passou, se não passou, uma hora vai acabar. Mas para isso, todo mundo precisa colaborar. Natal para mim não tem muito significado, Ano Novo também não. Eu particularmente acho que é a festa mais falsa que se tem. As pessoas vêm, desejam Feliz Natal, abraçam, mas durante o ano mal ligam para você, mal ligam para aquela pessoa. Natal e Ano Novo, muitas pessoas tentam suicídio, muitas pessoas deprimem. E é muito angustiante ver as pessoas lidando com essa questão da pandemia com tanta irresponsabilidade e com tanta frouxidão. A gente não pode fingir que não está acontecendo, isso não é uma mentirada, isso não é uma trama de um governo para derrubar os cidadãos do seu país, enfim. Dei bastante máscara, mas também levei muito não. Obrigada. Eu descobri que eu não morro se eu não fizer a unha, eu não morro se eu não pintar o cabelo, eu vou morrer se eu talvez fizer tudo isso, né? Eu não tenho medo de enfrentar a vida, né? Eu não tenho medo do trabalho, eu não tenho medo de recomeçar, eu não sinto medo do abandono, eu nasci sozinha, vou morrer sozinha. Então, é muito importante a gente saber que existem dois grandes tabus na nossa vida, é o sexo e a morte. Eu acho que é tão indigesto você tentar categorizar, caracterizar uma pessoa pela sua orientação sexual. Aquilo que você faz com o seu corpo é problema seu. Anota aí o meu pedido. Muita gente falando mal de mim, que eu sou, enfim, falaram um monte de bobagem. A gente perdeu um pouco essa coisa da união da família. Tá querendo saber demais da minha vida. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao último Conversa Comigo desse ano de 2020. E para finalizar o ano com chave de ouro, hoje eu recebo ela que é psicóloga, fonoaudióloga, filósofa, artesã nas horas vagas, escritora, toca piano, violão e se diz um ser em construção. Ela é a Ângela Orhanati. Olá. Ângela, muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Gabriel. O convite, essa honra é minha. E o nosso tema de hoje é fim de ano. Eu sempre começo com aquela pergunta de clichê, né? Como é o seu fim de ano normalmente? Você tem planos? Você gosta? Como é que você costumava planejar? Até enquanto meu pai foi vivo, né? Ele estava vivo, o Natal sempre foi na casa dele, então nós tínhamos o hábito de reunir a família no Natal, ele era muito festeiro. Quando meu pai se foi, a gente perdeu um pouco essa coisa da união da família, porque eu tenho meus irmãos, cada um morando num canto, mas eu tento fazer na minha casa alguma coisa e espero que as pessoas cheguem. Ano Novo, eu faço questão de comemorar, porque na verdade eu sou ateia, então Natal para mim não tem muito significado, Ano Novo também não, e esse ano vai ter um quê diferente, porque esse ano realmente vamos ficar sozinhos. Você tocou no assunto, Ângela, né, que pode ser um pouco delicado para algumas pessoas. Na sua resposta, você disse que você é ateia e tal. Isso é uma coisa muitas vezes polêmica para muitas pessoas. Eu me considero um pouco cético em diversos aspectos, e eu não gosto de final de ano. Não sei se é porque é perto do meu aniversário, detesto comemorar meu aniversário. E eu acho o Natal uma festa muito falsa, por mais que as pessoas digam que é algo religioso, para unir a família, mas eu particularmente acho que é a festa mais falsa que se tem. As pessoas vêm, desejam Feliz Natal, abraçam, mas durante o ano mal ligam para você e só lembram da gente no Natal para comemorar.
Eu acho isso muito falso, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E você já sofreu algum tipo de preconceito, retaliação por assumir, né, que você é uma pessoa ateia, tanto como psicóloga, né, como outras questões que você já teve? Azar se alguma pessoa... Eu não vou fazer uma entrevista para agradar as pessoas, eu sou ateia. Na verdade, a questão do ateísmo, né, o primeiro embargo que eu sofri foi dentro da minha família, uma família católica. Eu fui criada na fé católica, eu fui batizada, fiz primeira comunhão. Mas é importante a gente saber que a fé é uma disposição pessoal. Ou você é agraciado com a fé, eu não fui. Então não é uma questão de você deveria tentar, eu tentei. Então eu posso dizer para você que eu passei por muitas situações religiosas, já estudei as religiões, eu já busquei, já frequentei, tentei, mas realmente eu não fui agraciada. Só que assim, eu acho que eu sou tão boazinha que um dia acho que Deus vai ficar com pena e ele vai falar assim, não, eu acho que eu vou dar de presente a fé para ela, porque ela passou a vida toda tentando ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, foi honesta, então eu vou agraciá-la com a fé. A questão do Natal é uma festa comercial, né? Então, assim, as pessoas trocam presentes e tal, mas eu gosto todo do ritual do Natal. Eu gosto da festa, eu gosto da junção. Eu só acho que esse Natal, ele deveria realmente acontecer em outras épocas do ano. As pessoas falam de um Natal de paz, de um Natal de acolhimento, e realmente as pessoas que são menos favorecidas, elas são olhadas nessa época esquecida ao longo do ano. Entretanto, é importante a gente saber que é uma data muito triste para muita gente, e como psicóloga eu posso dizer que é a época que eu mais tenho trabalho no consultório. Natal e Ano Novo, muitas pessoas tentam suicídio, muitas pessoas deprimem, e o Natal, quando chega num luto por perdas, pessoas que não estão mais comemorando ali junto com a família, as pessoas que tiveram que partir, os entes queridos, né, que já se foram. Então tudo é muito triste, e as pessoas em geral, elas ficam muito deprimidas com o Natal. Então o Natal é uma festa que deveria acontecer muitas vezes ao longo do ano, para ele não ter essa força, essa pressão toda em um final de ano, né? Então o final de ano é quando você fecha um ciclo, você deposita as expectativas no ano que está iniciando, e você lamenta não ficar perto das pessoas. E todo ano acontece a mesma coisa, o shopping é lotado, você compra uma coisa que precisa ser trocado, a pessoa aparece na sala com chinelo de dedo, de bermuda, e você não vai se arrumar para o Natal, e a pessoa vai dizer para ficar aqui na sala, né? E aí as pessoas começam a comer antes da hora, outros querem abrir o presente, outros reclamam do presente que ganhou, outros não saem do celular, não largam o celular nem para rezar. Então todo Natal é a mesma coisa, mas a gente tem que olhar para aquelas pessoas que não têm realmente e pensar que esse apelo todo do Natal faz com que as pessoas sintam muito mais a falta daquilo que falta o ano inteiro. Você falou uma coisa que eu passei e eu não imaginava que tantas pessoas passavam. Eu achava que mais era eu. Como eu falei, eu não gosto de final de ano, né? E você falou uma coisa que me tocou. Vou dizer que quase me emocionou. No final de ano eu fico muito emotivo, eu fico muito depressivo. Eu não gosto do final de ano, que pra mim é um fim de alguma coisa. Eu não gosto do fim das coisas, né? Por muitos anos eu sofria com o fim de novela, né? Mas eu sempre penso no fim do ciclo, de que as coisas que eu pensei no ano não aconteceram. E essa você falou na questão de suicídio, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas eu já pensei inúmeras vezes em me suicidar quando eu era mais novo. Eu fiz uma pequena tentativa, eu tomei um monte de remédio que eu tinha. Eu fazia uma coleção de remédios. Eu trabalhava em clínica, então eu tinha acesso a alguns remédios. E eu achava os remédios coloridos muito bonitinhos, então a minha ideia era fazer vários vidrinhos coloridos com vários remédios, que eu já vi até em consultórios médicos, eu achava uma gracinha. Eu me separei, eu saí do emprego, tava para sair do emprego, não tava aguentando mais, tava muito estresse, e eu já não gosto do final de ano, tava chegando próximo do meu aniversário, então eu senti muita falta. Eu tomei todos aqueles comprimidos do vidrinho, devia ter uns 30 comprimidos. Eu só sei que eu acordei no outro dia. Agora, se eu desmaiei, se eu passei mal, eu não faço ideia, eu estava sozinho. Eu acordei no outro dia à tarde, não sei se fez efeito, se foi a questão da depressão ou não,
Mas é uma coisa que me marcou muito. Então, assim, desde aquele dia, eu pensei em muitas coisas. Eu fazia terapia, né? Não pensei em ligar para minha terapeuta. Fazia terapia com uma fonoaudióloga também. De repente você até conhece, que é a Gessilda, que foi uma pessoa extremamente importante para mim nesse período. Então, assim, a Gessilda, sendo fonoaudióloga, ela chorou comigo, ela me falou umas coisas que eu nunca ouvi de ninguém. Eu saí de casa com 14 anos. Então, hoje eu estou em família, moro com minha avó. Mas por muitos anos da minha vida, dos 14, eu não vivi em família, eu vivi com a família dos outros. Então isso para mim foi uma perda muito grande. Então isso começou a ficar muito em choque, né? E a Gessilda me ajudou muito, né? Ela conversava, ela me ligava, nas terapias a gente acabava não fazendo a própria terapia da voz e falava outras coisas. A minha psicóloga na época, Tereza Cristina, também me ajudou muita coisa, me esclareceu, né? Chamou a atenção que eu tinha que ter ligado para ela quando fosse assim. Então assim, foi uma coisa muito específica na minha vida, quando eu decidi fazer. Não vou dizer que eu nunca mais pensei, porque em alguns momentos da minha vida eu tenho distimia, então em alguns momentos da minha vida eu penso, mas eu paro porque eu sou cagão. Mas assim, é uma coisa que realmente me toca, porque hoje eu consigo entender um pouco mais as pessoas que tentam suicídio. Eu trabalhei no hospital, o tanto de crianças e adolescentes que chegavam no hospital e tentavam suicídio, isso mexeu muito comigo nos últimos 2 anos. Isso, né? Eu não sei se é por conta da idade, da maturidade. Então isso me fez ver coisas completamente diferentes. Não vou dizer que me mudou completamente, mas eu pensei de outra forma, né? Isso que você falou realmente é uma coisa muito importante, né? Aproveitar o espaço. Queria que você deixasse recado um pouco para essas pessoas que estão passando por esse processo, né? Que precisam dessa ajuda, para orientar mesmo, porque por mais que seja uma conversa informal, tem pessoas que estão assistindo que vão se identificar ou conhecem alguém que vai precisar de ajuda. As pessoas, elas não sabem como lidar com a pessoa que tem uma depressão ou tem uma ideação suicida. Na verdade, todo mundo passa por períodos em que pensa em tirar a vida. De uma forma leve, muita gente não tem coragem, mas, por exemplo, as pessoas comentam assim: nossa, que vontade que eu tenho de sumir. Né? Ou então eu tenho vontade de dormir e não acordar nunca mais. Eu tenho vontade de deitar, dormir, acabou. Então isso é uma fala subjetiva de um desejo de que a vida se encerre. Quem tenta o suicídio tenta acabar com o sofrimento e não com a vida. Mas uma coisa está atrelada à outra, né, nesse sentido. Então, também por preconceito, muitas pessoas dizem: isso é para chamar atenção. E sim, é para chamar atenção para a dor. Então, quando uma pessoa fala que tem vontade de tirar a vida, imediatamente a gente tem que concentrar as atenções nela, né? E conversar de uma maneira muito franca. Você pensa em tirar a sua vida? Como? Como que você pensa isso? Com que frequência você vem pensando? O que eu posso fazer para ajudar? E parar de falar bobagens e que só atrapalham. Por exemplo, mas por que você pensa nisso? Você tem família, você tem amigos, e isso causa uma culpa maior ainda da pessoa, porque a pessoa fala assim: nossa, é mesmo, por que eu estou reclamando? Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um bom emprego, e a pessoa fica mais deprimida ainda. Então o outro, com a intenção de ajudar, deprime a pessoa que já está deprimida. Isso é falta de Jesus no coração. Não é. Se fosse assim, o padre Fábio de Mello não teria depressão, o padre Marcelo Rossi não teria depressão. São homens de Deus, nós sabemos dos movimentos deles dentro da religião, quantos pastores, quantas pessoas. A depressão é coisa de rico, porque pobre não tem depressão. Tem sim. Não tem psiquiatra que dê o diagnóstico. A gente tem uma demanda muito grande de transtorno mental para os psiquiatras bons, porque nem todos os psiquiatras também, como toda profissão, obviamente. Então, o pobre tem depressão sim, e pobre morre de depressão. E são muitos suicídios que não constam nas estatísticas como suicídios, como, por exemplo, alguns afogamentos, alguns atropelamentos, alguns acidentes de automóvel. Então, ali já ele entra na estatística como acidente, como afogamento, como atropelamento, mas, na verdade, são suicídios. Então, para a gente não estender muito a questão, porque esse não é o propósito da nossa entrevista, mas é importante deixar
Se alguém chegar com a ideia de suicídio, pare e pergunte de que forma eu posso lhe ajudar. Aquela pessoa está chamando a atenção sim para o seu sofrimento. Não seja egoísta. Ouça, não fale. Ouça mais do que fale. Essa é a receita. Agora a gente vai trocar de assunto. Como você quiser. Eu tô quase chorando, Nina. Não chora. Hoje nós estamos num ano, né, atípico. O que a pandemia acarretou na sua vida? Mudou alguma coisa? Como é que você chegou? Tipo, hoje a gente está em pandemia, ninguém pode sair de casa. Vamos ter que mudar a rotina. Como é que caiu isso para você na sua vida? Como é que você organizou tudo isso? Vida pessoal, trabalho? Como acho que todo mundo, né, negou o evento da pandemia. No início eu também neguei. Eu estava com uma viagem marcada e eu estava em Curitiba com meu filho, né? A gente ia para o Sudeste Asiático, a gente ia pela China. E aí eu cancelei, falei, vamos pela Índia. Então a gente marcou de ir pela Índia. Quando eu estive em Madrid, em janeiro, já estavam usando máscara, a coisa já estava bem pesada. Eu vim fazer um curso e eu usei a máscara por lá e estava bem complicadinho. Mas eu até voltei meio resfriada, mas eu achei que pudesse ser do inverno, né? Porque eu cheguei a pegar neve. E daí, quando começou a fechar, eu ia embarcar dia 19 de março, no dia 12 a Índia fechou as fronteiras. E quando ela fechou, eu liguei para meu filho e falei assim, vamos pela Malásia. Olha, o desespero. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo, eu neguei também. Você viveu uma aventura em plena pandemia. E assim, né, foi uma coisa, foi difícil, né, para aceitar que aquilo tudo estava acontecendo, o mundo parando. Então, assim, naquele momento eu parei e falei, não, o que está acontecendo? E aí eu comecei a ver quais eram as orientações. E nesse ponto eu sou muito resiliente, sou muito obediente. E comecei a tomar todos os cuidados que foram recomendados. Eu deixei de sair de casa. Até hoje, eu evito sair, eu não vou para barzinho, eu não vou para restaurante. Eu aprendi a cozinhar, me dediquei mais ao artesanato que eu gosto, mais à música. Trabalhei muito aqui de casa, ainda atendo muito online, voltei ao atendimento presencial com todos os protocolos de segurança e tento entender que isso é um momento que exige muita responsabilidade das pessoas. A gente não pode fingir que não está acontecendo, isso não é uma mentirada, isso não é uma trama de um governo para derrubar os cidadãos do seu país, e nem é uma coisa que outros países estão fazendo para engolir o mundo, absolutamente. Mas a gente precisa, com responsabilidade, enfrentar esse momento. E é muito angustiante ver as pessoas lidando com essa questão da pandemia com tanta irresponsabilidade e com tanta frouxidão. Eu tive Covid com tudo isso aí que eu estou fazendo, né, com todos os protocolos. Então eu tive alguns sintomas leves, mas eu tive perda de olfato, paladar, rinite, tosse seca, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, dor no corpo, alteração da pressão arterial. Eu fiquei em casa, fiz a quarentena direitinho, não tomei medicamento nenhum, tomei muita água, fiz o repouso e fiquei bem. Mas outras pessoas, até sem um histórico, né, de uma doença pregressa, um histórico anterior de doenças, pegaram uma cepa mais agressiva e faleceram, né, em uma semana. É muito devastador tudo isso, as pessoas não estão levando a sério. E me angustia muito de ver que as pessoas, além de negligenciarem, elas não procuram entender o que está acontecendo. Ninguém sabe quase nada sobre esse vírus. A verdade é essa. Então, algumas pessoas que voltaram, né, terminaram o Covid, né, com alterações neurológicas, teve gente que perdeu mesmo o olfato, não voltou mais, perdeu o paladar, teve gente que voltou sentindo o gosto de gasolina quando come carne. Então, tudo isso é muito preocupante, a gente não sabe quais serão as mutações daqui por diante. Então, esse negacionismo, ele não ajuda em nada,
não nos favorece e, muito pelo contrário, ele compromete um futuro que poderia ser mais saudável. Então eu, por exemplo, aqui meu cabelinho branquinho, eu não vou mais ao salão, não faço mais as unhas, maquiagem, eu coloquei uma coisinha aqui para falar contigo, mas aboli maquiagem e não vou morrer por causa disso. Eu descobri que eu não morro se eu não fizer a unha, eu não morro se eu não pintar o cabelo, eu vou morrer se eu talvez fizer tudo isso, né? Depois de algum tempo sofrendo com tudo isso, eu comecei a pensar e resolvi que a gente só pode ser responsável pelos nossos atos. Eu não posso ser responsável por ninguém. Cada um que tem que lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência. Eu estou fazendo isso pela minha, eu espero sobreviver. Eu espero terminar isso tudo vivo. Com tudo isso que você passou, você ainda conseguiu tempo, né? Você falou que dedicou um pouco mais para o artesanato. Você conseguiu fazer máscara para distribuir para algumas pessoas que não podiam comprar, né? Você em nenhum momento pensou em fazer renda com isso, né? Eu vendi algumas máscaras para quem podia comprar e doei muita máscara. Eu doei máscara para pessoas com situação de rua, né? Quando eu vi uma pessoa andando sem a máscara na rua, eu imediatamente oferecia, e aí às vezes as pessoas recusavam, eu insistia, e então eu sempre procurava entregar a máscara para alguém. Quando eu ia no mercado, eu fiz uma organização aqui na minha casa de sair somente uma vez na semana. Assim que começou a pandemia, eu realmente fiquei trancada, tranquei as portas do consultório, fiquei atendendo o que eu podia aqui de casa. Quando eu saía, eu enchia a bolsa de máscara e saía oferecendo para quem eu via na rua em situação mais vulnerável. Dei bastante máscara, mas também levei muito não. Obrigada. Ao passo que o nosso atual desgoverno deu exemplos completamente ao contrário, né? Você acredita que esses maus exemplos foram significativos para um aumento da doença de uma forma maior no nosso país? Eu acredito, sim, mas eu acredito também que as pessoas, algumas pessoas, elas são muito incentivadas pelos líderes, elas precisam de líderes. Outras pessoas se orientam pelo seu bom senso, né, pela sua ética. Então eu acredito que as pessoas, né, que têm muito bom senso, elas não precisam desses líderes em lugar nenhum. Ela reflete sobre aquilo que o momento está pedindo, aquilo que seria o certo fazer para o bem dela e o bem do próximo, e tentar fazer. Infelizmente, nós estamos vivendo um período que agora vai ser muito difícil a gente pontuar tudo, sabe, Gabriel? Mas eu acredito que com o distanciamento e a maturação desse momento histórico, nós vamos tentar construir uma narrativa, um arco narrativo para explicar tudo isso, né? Essa cisão que aconteceu, que principalmente em 2018, com a eleição, que cindiu família, amigos de infância, brigaram, e amigos próximos, e ficou tudo muito difícil. E hoje eu agradeço não ser professora, porque eu acho que a sala de aula não me comporta. Agora, eu acredito sim que a postura do líder, ele precisa ser muito concisa, responsável, que tenha bom senso e que seja eficiente para proporcionar o bem para a população que o elegeu para conduzir. Não estamos em uma ditadura, nós vivemos em uma democracia, e essa democracia precisa prever que as pessoas possam expressar seus sentimentos livremente e que também possam exercitar a sua cidadania. Trocando de assunto, a gente fala agora sobre a Ângela artista, né? Você, né, Ângela? Você tem um livro que eu vi na época que você lançou, eu acho que eu já estava morando em Barra Mansa, mas fez muito sucesso, eu vi muitas pessoas falando, postando foto com você, que é um livro de contos, crônicas e reflexões? Não, né? Ao Sol no Quintal, né? Fala um pouco desse livro, você já escreveu outros livros, e será que vem um novo livro aí ano que vem? Com as crônicas da pandemia? Não, quem lançou até as crônicas da pandemia agora foi o meu filho. Ele lançou um livro,
A Volta ao Quarto em 180 Dias. Mas esse é o Sol no Quintal. Sol porque tem claridade, quintal porque é onde você leva as pessoas que você tem intimidade. Na sala você recebe as visitas, né? Então, comigo no meu quintal, vamos entrando aqui, vamos sentar no quintal. O quintal é o lugar onde você põe uma rede, onde você planta uma goiabeira, onde você tem uma horta, onde você cultiva. Então é isso, né? Eu tive quintal, valorizo o quintal e tenho pena de criança que não tem. A minha proposta da leitura era fazer escrever crônicas, contos e reflexões sobre coisas prosaicas do dia a dia, onde as pessoas se encontrariam, por exemplo, na casa da avó, numa festa, num presente, numa ceia de Natal, num ano novo. Então são contos assim. E é um livro muito despretensioso, mas para todo mundo que quer aprender a gostar de ler. Então são textos curtinhos e que falam do dia a dia. E aí eu acho que o sucesso que ele fez foi exatamente isso. É uma leitura fácil, é uma leitura onde as pessoas se viam ali e elas podiam se projetar, né? Eu tenho alguns livros já em andamento. Eu tenho um livro que já tem até o nome, que é Ainda Que Entardecer, um ensaio sobre viver. Então o nome do livro está aí, está pronto, está registrado, o esboço do livro está registrado. A protagonista do livro é uma mulher que ela vai a uma clínica fazer um exame. Na hora que a recepcionista entrega para ela a ficha, a anamnese para fazer o exame, ela começa a pensar na vida dela, então a filiação, onde ela morou, etc. E aí ela vai discutindo a questão da maternidade, do estado civil, das relações amorosas, das relações familiares, dos filhos perdidos, do aborto, da violência doméstica, dos relacionamentos abusivos. Então tem uma configuração assim. Eu entrevistei muitas mulheres que me contaram, foram maravilhosas, me contando suas experiências para que eu pudesse colocar naquele livro, e eu venho lapidando, né? Minha joia preciosa, eu venho lapidando, então não estou com pressa de lançá-lo, porque esse livro é um desafio, mas é principalmente uma homenagem a todas essas mulheres que contribuíram com suas falas, com suas vivências, me trouxeram essa experiência, esse olhar novo de muita coisa que eu não tive na minha vida, mas que eu pude escrever a partir da narrativa delas. Nesse período todo de pandemia que a gente viveu, de ficar em casa, que muitas mulheres ficaram passando por situações diferentes, de muito abuso, não só mulheres, mas pessoas em geral, né? Você acredita que o próximo ano será um ano mais libertador para essas mulheres, que o machismo está perdendo um pouco espaço, que as mulheres estão um pouco mais ativas? Desde que eu te conheço, alguns anos atrás, é a primeira vez que realmente eu converso com você. Mas eu sempre vi as pessoas falando que tinham muito medo de você, né? Medo de você brigar, que você era muito séria. E quando eu conheci os relatos sobre você na faculdade, né, por conta de um ex-namorado, eles gostavam muito dessa sua presença. Intimidava, às vezes, sim, por ser talvez uma profissional melhor do que eles, que estavam começando, eram mais novos, mas eles gostavam da sua presença, mesmo sendo intimidados. E eu comecei a ver assim, a Ângela então não é esse monstro que o pessoal fala que briga, né? Eu conhecendo agora você na entrevista, eu acho que é mais pelo fato das suas opiniões fortes, né? Pelo fato de você falar mesmo, você expõe o que você está pensando, você não esconde, né? Eu acho que um pouco vem disso, né? Eu falei muita coisa, mas acho que você entendeu. Sim, vamos esquartejar esse Jack, esquartejar, né? Como o Jack Stripador gosta, vamos esquartejar. Questão seguinte, nossa sociedade é muito machista, isso é verdade. As mulheres, são muitas mulheres machistas, e a gente precisa se libertar de algumas coisas e que nos fazem muito mal. Eu tive a sorte de ter um pai extremamente moderno e feminista, mas que também resvalou no caso da minha mãe, que é muito machista. Então a minha mãe, hoje ela reconhece a sua postura mais machista, mas o meu pai era muito moderno. Meu pai dizia assim pra gente: filha minha não se casa sem ter um diploma, sem me dar um diploma, porque não vai ouvir desaforo de marido e só vai ter os filhos que puder prover.
Porque se o pai do filho de vocês não entender que amor é importante, eu não quero ninguém correndo no tribunal atrás de dinheiro. Então, vocês precisam aprender a se sustentar e sustentar seus filhos. Então, nós temos muita sorte por ter esse pai maravilhoso. E quando a gente foi estudar fora, né, a gente saiu de um lugarzinho pequeno, e ele dizia assim: você está indo para a cidade grande e eu quero só que você saiba que você vai morar sozinha, você vai ter muita liberdade. Talvez essa sua liberdade dê errado e que você, por acaso, engravide, né? Eu prefiro criar mais um do que enterrar. Então, não se desespere, se acontecer por acaso, venha para cá, porque aqui você vai ter apoio. E a minha mãe dizia: de jeito nenhum. Eu dizia: essa é minha forma de criar, essa é minha forma de educar. Então, tem anos isso, né, Ângela? Sim, imagina. Quando eu terminei o ensino médio, as minhas amigas saíam dali noivas e elas iam casar, né? Todas elas se casavam muito cedo. Eu me casei muito cedo, mas eu acho que me casaram, assim, né? Minha mãe era muito envolvida com meu ex-marido, né? Então, eu digo que eu comparecia no dia e na hora que eles marcaram o vestido de noiva e casei. Né? Fui mãe aos 23 anos e descobri que não era isso que eu queria e me separei. Mas eu banquei isso, né? E você tem razão, eu sou muito firme nas minhas posições. E talvez seja isso que assuste muitas pessoas, porque eu banco muito aquilo, eu sou uma pessoa muito segura. Eu tenho meu lado inseguro também, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar a vida, né? Eu não tenho medo do trabalho, eu não tenho medo de recomeçar, eu não sinto medo do abandono. Eu nasci sozinha, vou morrer sozinha. Então o único abandono possível é o abandono da minha própria pessoa por mim mesma. E isso não vai acontecer. Eu não vou me abandonar. Então eu não espero que ninguém banque a minha existência. Eu não estou aqui para atender a expectativa de ninguém. Eu estou aqui para somar com as pessoas que quiserem viver comigo. Agora, eu acho que as pessoas, assim, as mulheres, elas precisam ser empoderadas mesmo para que elas possam fazer as suas escolhas. Todo mundo é levado ao casamento, à maternidade, como se isso fosse um instinto natural, sabe? A mulher tem um instinto maternal, a mulher nasceu para servir ao seu marido, à sua casa. Existem pessoas que têm talento para isso e a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que as pessoas que nasceram com talento para cuidar da sua família, de um casamento, cuidar de um marido, da sua casa, desse jeito tradicional, que bom que ela nasceu e essa aspiração. E está tudo bem também. Só que a pessoa que não quer isso também precisa ser respeitada. Então, deixar as pessoas descobrirem aquilo que elas querem fazer de sua vida e incentivá-las a isso, tanto o homem quanto a mulher. Porque, Gabriel, a nossa sociedade, ela é opressora também com os homens. E isso é preciso que a gente saiba, não é só com a mulher. A libertação é da mulher, mas a libertação também é do homem. Né? Quando uma mãe cria um menino, ele quase nunca é criado para ajudar no serviço de casa, ele é poupado e depois ele vai morar sozinho e ele vai fazer o quê? Ele que vai ter que lavar, cozinhar, passar, né? Então, eu no consultório como fonoaudióloga, já perdi muito paciente porque eu deixo brincar de casinha e o pai não quer que o menino brinque de casinha ou brinque com uma boneca, né? E depois o quê? Não vai cuidar de filho, não vai ter sua própria casa, não vai aprender a cozinhar. Vamos entender que esse modelo, essa hierarquia que a gente tem desse arranjo social, ele pode ser repensado, sim. Agora, a violência, não. E principalmente, eu deixo aqui uma camada da população, uma parcela de ser humano que também não é visto como pessoas que são humilhadas e ridicularizadas, que são as crianças. Eu vejo, às vezes, as pessoas humilhando as crianças na frente dos outros, ridicularizando as crianças, fazendo chacota, expondo o medo da criança. E é impressionante, também com os idosos, né? Vamos parar de humilhar as pessoas, parar com essa violência com o idoso. Vamos ter consideração pelos nossos velhos, que fizeram tanto pela gente, agora precisam ser cuidados. Vamos ter essa consideração, né? E parar de maltratar as pessoas em qualquer esfera. Em algum momento da sua vida, seja atualmente ou antes,
Alguém achou ou sugeriu que você fosse uma mulher lésbica? Eu acho que é tão indigesto você tentar categorizar, caracterizar uma pessoa pela sua orientação sexual. Aquilo que você faz com o seu corpo é problema seu, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ser vistas assim, são honestas, elas são produtivas, elas são pessoas bondosas, generosas, elas ajudam as outras pessoas, elas acolhem, elas têm escuta, elas sabem ouvir, elas sabem ajudar. Agora, o que a gente faz com o nosso corpo, isso é um problema nosso. E isso, lamentavelmente, isso é da nossa sociedade, mas é da nossa cultura. Porque a cultura oriental, o sexo é mais um autoconhecimento. Já a gente aqui, né, na nossa cultura ocidental, o sexo é muito visto como honra, caráter, certo e errado, né? Então, é muito importante a gente saber que existem 2 grandes tabus na nossa vida. É o sexo e a morte. A gente não fala da morte com naturalidade, a gente também não fala do sexo com naturalidade. E aquela pessoa que pensou que eu posso ser lésbica, isso é problema dela, não é meu. Não, o que ela vai pensar de mim não me interessa. A forma de amar é o que menos interessa. Aliás, eu acho que a gente está rumando para um tempo em que as pessoas vão aprender a dissociar. Sexo é uma coisa, amor é outro, desejo é outro, né? Então, a gente pode se apaixonar pelas pessoas e o sexo é só um detalhe, né? Porque às vezes a gente ama as pessoas e o desejo está em outra pessoa. Inevitavelmente, a gente não consegue associar ao que você ficou conhecida recentemente, né? Pelo meme do Giló, que você foi parar em diversos lugares do país e do mundo, né? Para quem não conhece, vamos deixar aí para você ver como que aconteceu. Eu tenho uma questão muito simples. Eu não gosto de Giló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater, é só não comer. Eu sei que foi espontâneo, mas Não, como é que na verdade, o Giovanni me pediu para falar alguma coisa sobre uma parada gay em Volta Redonda, uma coisa assim, e aí eu concordei em dar uma entrevista, mas a minha preocupação é sempre a agressividade, né, a homofobia, por todos esses motivos que eu já relatei para você. E eu fui brincando com o Giovanni no caminho e estava num clima assim, de muita descontração, e foi isso que aconteceu. Só que assim, as pessoas pegaram o recorte, né, que foi aquela minha fala no final, e colocaram. Bom, 2 viés aí. Muita gente entrou em contato comigo, viralizou, claro, e muita gente entrou em contato comigo. Nossa, você foi perfeita, é isso mesmo, você disse isso, que era o que eu precisava ouvir, você tem toda a razão, isso aqui mudou minha vida. E outras pessoas que não entenderam tanto, onde já se viu dizer que gay é só para comer. Isso não, gente, não é isso, não penso isso do ser humano. Mas as pessoas têm mania exatamente de usar um recorte para entender o todo. E a gente não faz isso, né? A gente precisa, para entender o todo, a gente precisa do todo. E olha lá, e muito mais do que isso, né? Então, e viralizou mesmo, né? Aí, no dia seguinte, algumas pessoas perguntaram, até eu botei no meu Facebook, falei, nossa, falei isso aqui, assim, bom. No dia seguinte, eu acordei com um ex-aluno meu, o Anderson Patrick, que trabalha na Rio Sul. Ele falou, Ângela, você está viralizando no Twitter. E aí já tem não sei quantos views, não sei o que, tarará, e foi entrando. E aí, nessa hora, é uma coisa muito interessante, porque começou a sair, pipocar, e tudo dependia de como era colocado. Por exemplo, o Léo Dias colocou lá na coluna dele, onde já se viu, e aí um monte de gente me malhando. Muita gente falando mal de mim, que eu sou... enfim, falaram um monte de bobagem lá, sem me conhecer. Tudo bem. O Hugo Gloss colocou assim, olha que fada sensata, todo mundo muito bem, é isso aí, não sei o que. Então assim, vai muito do comunicador, da liderança da mídia, né? E aí outras pessoas colocaram, e enfim. E para minha surpresa, isso foi em agosto do ano passado. Em setembro eu estava no Egito, e eu estava numa mesquita, estava conversando com umas egípcias lá, que eu fiz amizade com elas. E aí, a gente pode se relacionar pelo Facebook, sim.
Quando eu digitei, peguei o celular delas e digitei o meu nome para que elas me reconhecessem no Facebook, que eu olhei a minha entrevista traduzida em árabe. Eu falei, gente, olha onde chegou no Egito. Então, essa é a junção do Brasil com o Egito. Então, eu fiquei muito assustada e aquilo me fez uma reflexão. Eu não dou mais entrevista. Não dou porque assim, foi muita exposição e eu não me senti muito bem com aquilo. Viralizar de um jeito em que as pessoas pegam o todo e entendem, distorcem aquilo, não me fez bem. Voltando ao nosso assunto principal, que é fim de ano, Ângela. Sim. Tem sempre aquelas brincadeirinhas de final de ano, né? Aquelas piadinhas sem graça da ceia de Natal. Esse ano dificilmente vão ter essas coisas, né? Ano novo é mais um dia como outro qualquer. Natal é outro dia como outro qualquer. O ano novo, a gente precisa desse corte, mas ele não muda nada, é somente um dia, a vida continua, é uma fluência. A realidade não tem um objetivo, quem tem é a gente, então a gente continua perseguindo os nossos objetivos, a realidade está aí escancarada, né? Essas simpatias de ano novo, né? Eu só não acho legal esse pessoal tacando coisa no mar, né? Porque eu acho que Iemanjá, ela deve se ofender, né, com essa quantidade de porcaria que jogam para ela, né? Mas você vê que a Iemanjá sempre devolve, né? Ela nunca gosta, o pessoal continua insistindo. Eu mesma me apresento como oferenda, vou nadar na praia, me apresento como oferenda para ver se a Iemanjá me devolve e eu não morro afogada. Eu acredito que muitas casas vão acontecer essas piadinhas do pavê, vai ter passas no arroz, as pessoas quebrando a noz na porta e por aí vai. Pessoa tropeçando em quem está deitado no meio do tapete, muito papel esparramado, aquelas coisas todas, gente querendo ver a missa do galo pela TV. Mas eu acho que é só uma festa, né? E aquilo que eu já falei para você, eu acho que a festa deveria guardar mais afeto, né, do que isso tudo que acaba não sendo tão legal. Eu nunca dou sorte nesse negócio de amigo secreto, eu sempre ganho aquilo que eu não peço, eu sempre dou o que a pessoa pede com o maior carinho, eu sempre dou mais do que eu recebo, mas eu acho que a minha vida sempre foi assim, eu acho que eu dei muito mais do que eu recebi. Antes da gente finalizar a conversa, Ângela, eu tenho no final desse quadro uma brincadeira que eu proponho para o meu convidado falar várias frases que vier à cabeça dele que ele pode usar em situações diferentes. Mas antes de a gente começar essa brincadeira, eu vou fazer um pequeno esquenta com você de fazer uma retrospectiva aqui desse quadro. Que ao longo do ano eu falei mensalmente sobre temas diversos, com pessoas diversas. Então eu vou falar o título da entrevista e queria que você falasse a primeira coisa que vem à sua cabeça. Presente de ex. Sumiço. Parada gay. Eu adoro. Acho lindo. Acho uma libertação. Amor de carnaval. Tive muitos. Crescimento. É sempre, em todos os sentidos, né? A gente precisa crescer sempre e sempre aprender. A gente tem que ter a humildade de ser um ser em construção para sempre. Nunca achar que a gente terminou ali e que não precisa mais crescer, né? Sair do armário. Muito mais pessoas fascistas saíram do armário do que propriamente gays, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se revelar. Namoro e amizade. Olha, eu acho que principalmente um depende do outro. Todo namoro precisa ter uma amizade e uma amizade pode virar namoro sim. Acho que as pessoas não precisam ficar inimigas quando elas terminam, elas têm que considerar a história que elas viveram. Sangue gay. Eu acho que, gente, sangue é sangue, pessoa é pessoa, é aquilo que eu falei também, né? A orientação da pessoa não pode definir a pessoa, né? Antes de tudo, o ser humano. Então, sangue gay, né? Eu acho que é o sangue da pessoa. Cantada boa. Para mim, a melhor que eu já dei, né? Uma vez eu fazia um curso, eu estava de olhão lá no professor, a gente ia para um barzinho, tomava, e teve um dia que todo mundo bebeu além da conta, né? Eu, meus colegas e esse professor também, né? Aí ele virou para mim e falou assim, eu não posso beber mais, senão eu vou perder a cabeça. Aí eu fiquei olhando assim no olho dele e falei assim, garçom, mais uma. Lugar de mulher.
Onde ela quiser. Bicha de 30. Eu já tenho 57, eu conheço de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 morto. Gente, tá tudo bem. Ai, não tem isso não. Homem macho. Ninguém é 100% macho, para começar. Eu acho que aquela pessoa que precisa provar sua masculinidade tem que pensar por que precisa se reafirmar ou ficar demonstrando aquilo, né? Fim de ano. Tudo a mesma coisa. Final de ano é a mesma coisa. Eu quero que você olhe direto para sua câmera e fale tudo que vier à sua cabeça, que você pode falar tanto numa sorveteria quanto num sexo virtual. Eu gosto de tudo. Anota aí o meu pedido. Você segura no saco ou no palito? Ou no pau, né? Vê se monta o meu pedido certinho. Você gosta de mole ou de duro? Uma bola ou duas bolas? Tá querendo saber demais da minha vida. Muito obrigado por aceitar o convite, por se dispor aqui a conversar comigo esse tempo todo. Foi muito bom poder te conhecer, mesmo virtualmente. Eu já te admirava antes, assim, por nome, das coisas que eu vejo você postar. E conversando com você, minha admiração mesmo só aumentou. Gente, procura a Ângela nas redes sociais. É uma pessoa muito interessante de conhecer, de ver. Se quem tiver a oportunidade de conversar com ela como eu tive hoje, conversa, gente. É muito bom, você vai se sentir, acho que mais inteligente. É muito conhecimento, gente, é muito conhecimento. Então, quem quiser conversar com ela, os contatos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todas as redes sociais, todos os contatos, é só procurar. Gabriel, tudo de bom para você. Muito obrigada por esse convite. Adorei conversar com você, ri muito. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Quando tudo isso terminar, a gente sentar e poder bater um papo não virtual, mas real. Tá bom? Certeza, de qualquer forma. Todas as minhas redes sociais estão abertas para você quando você quiser, quando você precisar. Falar, tá? Obrigada. Muito obrigado de novo. Bom, tchau, gente. beijo. Até o que vem. Tchau. Tchau.